Olá, nós hoje vamos falar sobre um texto bíblico de uma maneira um pouquinho diferente, com uma conversa que eu vou ter aqui com meu colega, professor Wilson Scholz, a respeito do texto do Evangelho para o quarto domingo na Quaresma. E o texto para esse dia é um texto bastante conhecido, a chamada parábola do filho pródigo. Nós encontramos no Evangelho conforme Lucas, lá no capítulo 15, e o texto, na verdade, começa no versículo 1 e 2, e depois do versículo 11 até o versículo 32, o final do capítulo. Parábola do filho pródigo. E eu começo aqui fazendo colocando aqui um pequeno desafio para o meu colega Wilson, no seguinte sentido: essa história é a história de um pai e de dois filhos. E é uma história muito bonita, muito emocionante até, né? Um filho sai de casa, ele pede para sair, pede parte da herança, vai embora, gasta aquele dinheiro todo e depois volta arrependido e tal, e o pai o recebe. E talvez uma possibilidade seria, alguém poderia sugerir que esse seria um bom texto para o Dia dos Pais, por exemplo, para falar da família, falar do perdão dentro da família e assim por diante. No entanto, se a gente dá uma olhadinha no texto todo que está colocado diante de nós, já com os primeiros versículos do capítulo, parece que nos indica uma outra direção para a gente conversar sobre o texto, né? Então, queria colocar para ti aí, Wilson, o que tu acharias desse tipo de abordagem para esse texto, para começo de conversa? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quem não conhece ou quem não tem no seu círculo familiar algum elemento de desestrutura. E aqui nós temos uma família desestruturada. Quer dizer, o pai tem um filho perdido, mas na verdade são os dois filhos que são problemáticos. E eu me lembro, assim, de uma das poucas vezes, não das poucas, mas das primeiras vezes que eu preguei esse texto, eu, de fato, à saída da igreja, havia vários pais, assim, que estavam realmente em lágrimas com isso. Então, essa é uma história tocante, mas o seu objetivo não é falar sobre relacionamentos humanos, embora eles estejam aqui no nível da narrativa. A parábola se move em dois níveis, e o nível da história, toda essa história tão bonita, tão dramática, e ela ilustra evidentemente algo sobre o relacionamento entre Deus, ou mais propriamente Jesus, e o seu povo. Para que a gente não faça das parábolas, nem dessa, nem de todas as outras, o que a gente gostaria de fazer com elas, elas precisam ficar amarradas ao seu contexto. Por isso você menciona propriamente o versículo 1 e 2, que formam a moldura. Se você tira o quadro da moldura e coloca o quadro numa moldura diferente, ele vai ter um significado diferente. Mas nós entendemos que as parábolas não podem formar um quinto evangelho, um texto feito só de parábolas. As parábolas estão numa moldura e nessa moldura elas devem ficar, e normalmente essa moldura é uma moldura interpretativa que faz com que você entenda a parábola, né? Nesse sentido, então, a importância dos primeiros versículos, né? E quem for ler o texto no culto, conforme ele está lá registrado na série de leituras, ele vai ler o versículo 1 e 2, e aliás depois talvez seja interessante perguntar por que ele salta até o versículo 11, né? Mas exatamente nos dois primeiros versículos ele vai colocar Jesus como tendo aproximado dele cobradores de impostos e pecadores. E aí ele diz que eles vinham se aproximar para ouvi-lo, né? Tem aquele verbo lá no infinitivo, inclusive deve dar a ideia de um propósito. Eles vinham com o propósito de ouvi-lo. E aí os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: olha, esse camarada aí, ele recebe pecadores e come com eles, né? E eu acho que isso é bastante importante, então, para a gente entender essa moldura que tu mencionas, né? Em que contexto Jesus escreve a parábola, ele fala a parábola e com que propósito ele está anunciando. Quer dizer, quem é o filho, afinal de contas? Quem é o filho pródigo, né? E não é por acaso, nem assim, um detalhe menos importante, que essa moldura termina com essa acusação de que ele está comendo com eles, que era muito mais do que sentar ao lado de alguém que você não conhece e simplesmente estamos um ao lado do outro e não temos nada em comum. Mas quando você faz uma refeição formal,
tipo essa aqui, com um bezerro gordo que é imolado, que é morto, com os vizinhos convidados, evidentemente todo mundo que está ali é uma família, ou seja, nesse caso aqui, Jesus comendo com esse povo de má fama, ele se coloca no mesmo nível deles. E então a moldura termina com essa queixa de que há um comer com os outros e a parábola termina com um convite para que o filho mais velho entre para a festa. O pai é, sem dúvida, o elo que liga as duas partes da parábola. Eu lembro da minha surpresa quando alguém, uma vez um pastor, disse assim, gente, o ponto alto dessa parábola não é a primeira parte, é a segunda parte. Eu pensei, mas como? É a parábola do filho pródigo. E eu sempre pensava, o pródigo é o filho perdido. Não, o pródigo é o esbanjador. Por isso, na medida em que a parábola começa assim dizendo um certo homem tinha 2 filhos, o título filho pródigo é um título, no mínimo, questionável. É muito difícil mudar esses títulos já consagrados, porque as pessoas vão procurar na Bíblia onde é que está a parábola do filho pródigo. Hoje nós já colocamos assim a parábola do filho perdido nessa nova edição da Almeida atualizada. Mas as pessoas vão dizer, onde é que está o filho pródigo? Porque os títulos se tornam consagrados. Só que, como quem está precisando ouvir a parábola são esses que estão resmungando, na verdade, na segunda metade, na segunda parte, ou seja, a partir do versículo 25, que Jesus chega no ponto em que ele quer chegar. Não significa que a primeira parte não seja importante ou possa ser desconsiderada, mas é preciso ler a parábola até o final. E aí, curiosamente, ela é uma dessas parábolas, e há outras ainda na Bíblia, que tem aparentemente um final feliz ou um final que fecha, né? Mas no caso aqui termina com a fala do pai e não tem nenhuma reação do filho mais velho. Pois é. Eu queria te perguntar alguma coisa sobre o final da parábola, mas antes disso, eu acho que é interessante que já a nova Almeida mudou o termo, porque eu imagino que na cabeça de muita gente, pródigo não seja uma palavra tão usada no dia a dia, talvez até pareça ser um sinônimo de perdido ou revoltoso, qualquer coisa, mas realmente é um gastador, um esbanjador, né? E essa não parece ser a grande ênfase da parábola realmente, né? Quer dizer, essa é a acusação, de certa maneira, que os líderes judeus fazem contra aqueles que buscavam Jesus. Eles são aí uns sujeitos que não sabem viver a vida devidamente. Mas um ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir, eu já ouvi também em pregações isso, de alguém propor, ao invés da parábola do filho pródigo ou perdido, alguém propôs a parábola dos 2 filhos perdidos, cada um do seu jeito, ou então, melhor ainda, a parábola do pai que recebe o seu filho, né? Porque, pelo que tu disseste há pouco, a ênfase da parábola realmente está muito mais na atitude do pai. Seria, nesse caso, mais o pai pródigo, o pai que é esbanjador em seu amor. Quer dizer, o filho que volta nem consegue fazer toda a confissão que ele tinha ensaiado lá na terra distante. O pai já atalha e simplesmente manda trazer tudo aquilo que pertenceria, digamos assim, a um status de filho. Ele o recebe com roupa, com anel, com sandálias e tudo isso. Quer dizer, ele é um pai extremamente, né, rico em sua misericórdia. E não é por nada que também nesse dia os demais textos, como por exemplo Isaías 16, o Salmo 32, são textos extremamente ricos assim em acentuar a misericórdia de Deus. Mas além de ele receber o mais novo, ele também faz algo que aliás, ele recebe o novo, inclusive correndo na direção dele. E o pessoal que faz então o estudo cultural diz dificilmente uma pessoa da idade deste pai, que tinha filhos nessa idade, sairia correndo em público. Mas, deixando isso de lado, o fato dele sair durante a festa para tentar convencer o filho mais velho a entrar é outro gesto de condescendência, de um amor que a gente poderia de novo chamar de pródigo, um amor que não tem limites.
Então, muito mais do que o filho pródigo que gastou todos os bens, é o pai que é pródigo em seu acolhimento, em seu amor. Olhando um pouquinho para o desfecho da história, depois nós podemos voltar a algum outro detalhe, mas eu ouvi alguma vez, acho que até de ti mesmo, Wilson, que como ela é uma história que ela não conta tudo o que a gente gostaria, talvez, né? O que aconteceu com o filho mais velho, né? Ele participou da festa, ele, na verdade, ficou resmungando lá fora, assim como os fariseus, né? E eu escutei algo um pouco diferente, né? Como é que é? Se essa aqui é uma parábola da relação de Jesus com o povo judeu, que lá está representado pelos líderes, né? Desse Jesus que veio buscar e salvar o perdido, mas que foi levado pela liderança judaica a Pilatos para ser julgado e crucificado. Então, o que o filho mais velho teria feito com o pai? Essa reflexão é uma reflexão interessante. Eu confesso que não foi a mim que ocorreu, mas ela me foi colocada por um pastor meu, onde a gente congregava um tempo, e ele disse assim, as pessoas perguntam o que aconteceu no caso aqui com o filho mais velho, ele entrou na festa ou não entrou? Ele disse, se nós continuarmos a ler a história, porque a parábola é uma história dentro da história, então se a gente voltar da parábola e voltar à realidade, ou à história maior que é o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que o filho mais velho se voltou contra o pai, ele não aceitou esse convite para vir e participar da festa, ele se voltou contra o pai e acabou matando o pai. Porque o pai não é Deus de forma escondida, ele não é pai, ele não é Deus porque ele é pai. Ele é um pai que representa a postura de Jesus, a ação de Jesus em relação às pessoas, no caso aqui, tanto os publicanos e pecadores como os fariseus. E se a gente pensar, digamos, no evangelho que vem logo no domingo seguinte, que é Lucas 20, a parábola dos lavradores maus, eles acabam expulsando o filho da vinha e o matam lá fora, e Jesus é, nesse sentido, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, a história termina, de fato, com o filho mais velho matando o seu pai, que no nível da parábola, é uma figura que representa a atitude de Jesus em relação às pessoas. Muito bom, eu acho que está bem dentro daquilo que a gente vê no Evangelho como um todo, né? Mas eu queria ainda levantar uma outra questão. É uma parábola, e parábolas, normalmente elas têm um grande ponto, né? E aqui parece que é muito claro, aliás, é claro que o pai representa Jesus que acolhe o pecador, enfim, né? Há um elemento de arrependimento dentro dessa história também, né? Um reconhecimento, e aí nós voltamos lá, Jesus recebia pecadores, no entanto, ele não era simplesmente condescendente com o pecado, ele recebia pecadores que ouviam a palavra dele, que eram confrontados com a lei de Deus, enfim, mas que eram acolhidos pela misericórdia dele, pela graça dele, né? E aí o tal do filho pródigo, aí ele também passa por um momento em que ele cai em si, lembra da benignidade do pai, vê a miséria na qual ele se colocou e tudo mais, né? Então, há um elemento fundamental na parábola, né? Mas a pergunta é, até que ponto... Essa é uma parábola que dá tanto detalhe, né, da vida do jovem, o que ele fez, como ele gastou dinheiro, o que aconteceu com ele lá, com os alimentos que ele tinha à sua disposição no fim, né? Será que a gente pode ir um pouco além e começar a perguntar pelos elementos específicos aqui da parábola e buscar algum correspondente no mundo real, vamos dizer assim? A parábola é genial, né? Não há quem duvide disso ou quem questione essa genialidade da parábola, porque na própria descrição dos filhos, quem presta atenção percebe que está sendo descrito exatamente, no primeiro caso, aqueles que são considerados pecadores,
porque ele vive dissolutamente, ou vive de forma desenfreada, ele acaba cuidando dos porcos, que são impuros, e assim por diante. E depois, o filho mais velho se porta exatamente como o típico fariseu, ele se sente injustiçado pelo pai, ele nunca recebeu nada, ele nunca transgrediu um mandamento, então ele é o típico auto-justo, ele é justo. Então, em linhas gerais, a gente consegue identificar. Cada personagem, ou os personagens representam pessoas fora da história menor. Agora, se é possível extrair de cada detalhe da parábola alguma coisa, essa é uma boa discussão. Por exemplo, já que mencionaste a questão do arrependimento, é possível tirar uma doutrina do arrependimento daqui? Aí normalmente se diz, e esse é um consagrado princípio hermenêutico, que a teologia parabólica não é teologia argumentativa, ou seja, você não pode tomar a parábola, já por ser parábola, como uma sedes doutrine ou como uma passagem que embasa ou fundamenta uma doutrina. Então, há elementos que são meramente decorativos, que não têm nenhum correspondente fora do mundo da narrativa. Por exemplo, as alfarrobas, que na verdade é uma palavra difícil de substituir. Nós não conseguimos substituir. Tivemos que colocar simplesmente uma nota dizendo que é vagem de uma árvore. Porque muita gente acha que alfarrobas é de repente uma ração ou sei lá o quê, mas na verdade é uma vagem de uma árvore que se dava para os porcos. Isso tem algum significado? Provavelmente nada além daquilo de que ele estava num nível de degradação tão grande que ele nem conseguia comer o que davam aos porcos. Agora, tem maior significado? E as sandálias e a roupa, tudo isso tem simbolismo ou não tem? É preciso sempre ter cautela e ir até onde o texto permite e saber parar. Então, tem gente que enquanto não examinou ou explicou o último detalhe, não para. A nossa hermenêutica é sempre uma hermenêutica de cautela, que não faz mal a ninguém. A gente vai até certo ponto, até onde a própria história nos permite, a própria parábola, e a partir daí se refreia ou se policia para não querer extrair da parábola mais do que ela tenciona ensinar. Não que ela ensine apenas uma coisa, né? Eu sei que nós fomos criados na escola em que se dizia cada parábola tem um ponto. Agora, isso não está escrito em lugar nenhum, a não ser na visão grega de parábolas, e que não é necessariamente a visão semítica de parábolas. Os rabinos contavam muitas parábolas e elas têm vários pontos, ou contavam a mesma parábola para tirar diferentes lições. Então, isso não está escrito na Bíblia, assim que uma parábola possa ter um ensino só. E há até autores que dizem que para cada personagem existe um ensino. No caso aqui, nós teríamos então no mínimo 3 pontos. A gente pode tirar uma lição do pai, né, que seguramente é a figura principal. A gente pode tirar uma lição do filho mais moço e pode tirar uma lição do filho mais velho. A pergunta é, o que vamos fazer com esse texto exatamente no período da Quaresma? Por que ele está aqui? Ele cabe aqui? Obviamente estamos no ano de Lucas e essa parábola só está em Lucas. Se ela não aparecesse no ano de Lucas, ela não iria aparecer na série trienal. Então ela está muito bem colocada e, de repente, já que você me fez a maioria das perguntas, eu faço a pergunta agora. Como é que você encara essa parábola dentro desse período assim da Quaresma? Como é que ela se encaixa aqui? Eu, para dizer a verdade, não lembro de ter pregado sobre esse texto alguma vez. Imagino que tenha pregado, mas eu, de memória, assim, não consigo lembrar. Mas, em todo caso, eu acho que ele evoca uma série de assuntos que são muito pertinentes dentro dessa época. Um deles é a atitude de Jesus com pecadores, né? Eu acho que esse aspecto de que Jesus recebe pecadores, isso, de certa maneira, é uma antevisão daquilo que vai acontecer ao final da história toda, em que Jesus sobe à cruz exatamente com o propósito de libertar, de acolher na casa do Pai os pecadores. Então, inclusive esse final inconcluso, né,
Quer dizer, o que o filho mais velho teria feito, eu acho que apesar de um pouco ousado, mas eu penso que há elementos suficientes fora da parábola para dizer isso, né? O lógico seria dizer o filho mais velho matou o pai. Quer dizer, esse pai amoroso, ele não foi reconhecido pelo filho mais velho. Jesus não foi reconhecido como o Messias por aqueles que eram a liderança do povo, né? Por outro lado, gente que estava à margem da sociedade, que com justiça eram chamados de pecadores, diga-se de passagem, né? Não é que eles eram considerados como pecadores de maneira equívoca, eles eram pecadores mesmo, claro que eram, né? Viviam uma vida condenável. No entanto, eles passaram pelo arrependimento ao se encontrarem com Jesus e ao ouvirem a palavra dele, né? O arrependimento é um dos grandes temas que a gente volta e meia lembra nesse período da Quaresma. Agora, sobretudo, eu diria a atitude do Pai, que é a atitude de Jesus de receber o pecador, né? de ter um amor incomparável, incondicional, né? Incomensurável, né? Para com o pecador. Me parece que esse é o grande tema que nos conduz na reflexão daquilo que virá lá na Sexta-feira Santa e na Páscoa, né? E para com todos, né? Não apenas alguns, né? Se você colocar na lista que os publicanos e pecadores e os fariseus, os bons e os maus, os justos e os injustos, enfim, os dois filhos representam todos, e o pai tem um amor pelos dois. E esse é o amor de Jesus. E esse sem dúvida, eu concordo contigo em gênero e número e digo amém, né? Eu acho que não tem mais nada a dizer depois disso que não seja isso. É um texto que cabe bem em qualquer época. Sempre se prega bem sobre esse texto. E no período da Quaresma, onde tem-se essa reflexão de forma toda especial sobre a obra de Jesus, ou na obra de Jesus, é um texto que vai ser difícil explorar todos os detalhes, mas é um texto muito apropriado para esse período do ano. Acho que essa tua observação final, ela merece realmente ser sublinhada, né? Chama a atenção que o pai, ele trata o filho mais velho ainda como seu filho, né? Quer dizer, ele diz para ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu, né? Isso lembra um pouco aquela maneira como os evangelistas contam como Jesus lidou com o jovem rico, por exemplo, né? Quando diz lá que Jesus olha para ele e o amou, né? Mesmo dizendo uma palavra que chocou aquele jovem, quer dizer, é um amor incondicional e é um amor por todos, né? É um tema fantástico para esse período, sem dúvida. E nós, às vezes, pensamos que Jesus não tinha nada, ele condenou os fariseus, né? E a gente já viu várias vezes que, especialmente no Evangelho de Lucas, Jesus está aberto para receber os fariseus. Então, essa parábola é, acima de tudo, ela tem essa mensagem. Há salvação também para os fariseus. Esse é o ponto alto dela. Muito bem, eu acho que conversamos aí um pouco sobre essa história tão extraordinária que o nosso Salvador contou, e fica o desafio então para aqueles que forem pregar, que ao lerem a parábola com a sua comunidade, com a sua congregação, sejam recordados primeiro para si próprios e para os seus ouvintes deste Pai amoroso, do Salvador amoroso que nós temos e que caminha para a cruz em favor dos pecadores, de todos os pecadores.